se vocês estão escutando, se vocês entenderam, tá? Vocês vão fazer assim ou assim, tá? Assim ou assim, tá? Estou escutando. Sim. Ó, então a gente vai fazer hoje, vai discutir hoje o exercício. Esse exercício eu tinha elaborado antes mesmo de tudo isso, tá? Essa pandemia. Então era o exercício que eu ia utilizar para vocês, com vocês, para a prova, para revisão da prova, tá? Então, até a nona questão, por exemplo, até a nona questão é uma prova que eu já passei no ano passado, acho que no ano passado retrasado, tá? Então, é só para vocês visualizarem como é que vem a prova. Então, vem nesse nível aí, vem nesse contexto, tá? Vejam que não são perguntas diretas, tá? Tem um texto, tem um contexto, tá? Mas não é nada difícil, vocês vão ver que não é difícil, e está tudo dentro do que eu já comentei em sala de aula para vocês, tá? Hoje, eu acho que hoje ou amanhã eu vou gravar a videoaula do nosso último conteúdo, que seria para a primeira verificação, que é relativo a mecanismos efetores da imunidade humoral. Tá? Então, eu vou gravar essa videoaula e vou postar na plataforma para vocês, tá certo? Então, todos com o material aí, todos com exercício? Eu não. É importante estar com o exercício aí para visualizar. Vamos lá. Então, a primeira questão ela é relativa a uma abordagem geral do sistema imune. Tá? Essa primeira questão aqui, eu comentei com vocês na nossa primeira aula teórica, tá? Que eu falei sobre as propriedades gerais da imunologia. Eu fiz uma aula de introdução à imunologia, né? Então, nessa aula de introdução, eu apresentei para vocês a imunidade. Eu disse para vocês que a imunologia está dividida em duas partes, né? Que é a imunidade inata e a imunidade adquirida, não é isso? E eu comentei de uma forma mais resumida quais são as características que diferenciam a imunidade inata da imunidade adquirida. Vamos ver se vocês concordam. Qual é a primeira linha de defesa? A imunidade adquirida ou inata? Hein? A nossa primeira linha de defesa é a imunidade inata, não é isso? Então, a imunidade inata que vai estabelecer esse primeiro contato com o antígeno, tá? E a partir da inata ela vai ativar a imunidade adquirida. E quando eu lembro imunidade adquirida, lembra, a imunidade adquirida, vocês têm que lembrar de duas células, não é isso? Quais são as células? Os linfócitos. Linfócitos T, linfócitos B. Então, lembrou de imunidade adquirida, linfócito T, linfócito B. Tá? Então, vamos para a questão. Então, o que diz a questão? O sistema imune é o conjunto de células, tecidos, órgãos e moléculas que os humanos e outros seres vivos usam para a eliminação de agentes ou moléculas estranhas, inclusive células cancerosas, com a finalidade de se manter a homeostasia do organismo. Homeostasia é equilíbrio orgânico, tá? Os mecanismos fisiológicos do sistema imune consistem numa resposta coordenada dessas células e moléculas diante dos organismos infecciosos e dos demais ativadores, o que leva ao aparecimento de respostas específicas e seletivas, inclusive com memória imunitária, que também pode ser criada artificialmente. Grifem aí, criada artificialmente.
puxem uma seta e coloca vacina. Tá? Então, grifem aí, criada artificialmente. Puxem uma seta e coloquem vacina. Tá? Então, a vacina, ela pode estimular uma resposta específica. Então, é algo artificial. Tá? O que diz a primeira questão, então? A memória imunitária citada no texto é uma característica típica das respostas imunes adaptativas. Marque a alternativa que define tal característica. Então, nessa primeira aula de introdução, quando eu falei da imunidade adaptativa, então, a imunidade adaptativa é a mesma coisa que imunidade adquirida, tá? Então, essa imunidade adaptativa, ela apresenta algumas características. Dentre elas, é a memória imunitária, ou memória imunológica, tá? Então, a memória imunológica é uma característica da imunidade adquirida. Estão escutando? Beleza. Então, é para vocês marcarem aí a alternativa que diz respeito à memória imunológica. Então, vamos alternativa por alternativa. Letra A. O que diz a letra A? Linfócitos específicos para determinado antígeno sofrem considerável proliferação após exposição a esse antígeno. Que característica é essa da imunidade adquirida? É a memória imunológica? O que vocês acham? Alguém arrisca? Isso não é memória imunológica, tá, pessoal? Isso daí, coloquem aí do lado. Escrevam aí do lado. Expansão clonal. Tá? Expansão clonal. Tá? O que é a expansão clonal? Então, lembra, quando a gente se expõe a um antígeno, esse antígeno vai ser reconhecido pelos nossos linfócitos. Tá? Esse reconhecimento desse antígeno ocorre através daquele processo chamado de apresentação de antígeno. Lembra? Então, esse antígeno vai ser apresentado aos linfócitos. Uma vez que esse linfócito reconhece esse antígeno, ele vai o quê? Ser selecionado. Então, vai ocorrer uma seleção clonal. E esse clone, ele irá proliferar. Ele vai fazer mitose, divisão celular. Então, ele vai proliferar. Ele vai expandir. Por isso que a gente chama de expansão clonal. Então, a expansão clonal é uma característica da imunidade adaptativa, tá? Não é memória imunológica isso. Vamos para a letra C. As respostas imunológicas são específicas para diferentes antígenos, sendo que os linfócitos apresentam a grande capacidade de reconhecer um número elevado de antígenos. Que característica é essa da imunidade adquirida? Alguém arrisca? Essa característica aí vocês podem colocar, ela é chamada de diversidade. Tá? Então, todos nós temos um repertório imenso de linfócitos. Tá? Esses linfócitos, eles são específicos para diferentes antígenos. Tá? Então, essa característica de reconhecimento de diferentes antígenos, nós damos o nome de diversidade. Tá? Então, a diversidade é uma outra característica da imunidade adquirida. Tá? Letra D. O que diz a letra D? O sistema imunológico tem a capacidade de reconhecer antígenos estranhos, não próprios, responder e eliminá-los.
enquanto que não reagem de forma danosa aos antígenos do próprio organismo. Que característica é essa? Então, qual é o raciocínio? Via de regra, os nossos linfócitos, eles irão reagir a antígenos estranhos. O que são antígenos estranhos? São esses antígenos que vêm de fora do nosso corpo. Tá? Então, um agente infeccioso, um alimento. Tá? Então, isso é um antígeno estranho. Se o antígeno é estranho, os nossos linfócitos reconhecem e montam uma resposta. Tá? Já os antígenos do nosso próprio corpo, os nossos linfócitos não podem reagir, tá? Eles não podem montar uma resposta contra os antígenos que são próprios, tá? Isso pode acontecer? Pode. Quando acontece, nós temos uma doença autoimune, tá? Como artrite reumatoide, psoríase, lúpus eritematoso sistêmico. Então, essas doenças aí, elas têm um caráter autoimune, tá? Mas, novamente, via de regra, os nossos linfócitos vão reagir, vão montar uma resposta contra antígenos estranhos, ou seja, não próprios, tá? O nome dessa característica é, anotem, não reatividade ao próprio. Não reatividade ao próprio. Essa é a letra D. Não reatividade ao próprio. E a letra E, todas as respostas imunológicas diminuem com o passar do tempo após estimulação antigênica, restaurando seu estado basal, denominado de hemostasia. O que é isso? Então, por exemplo, se a gente tem uma infecção, digamos, bacteriana, uma infecção bacteriana ou viral, todo mundo já teve aqui uma infecção bacteriana, já fez um hemograma na vida, né? Então, quando a gente tem uma infecção, o que acontece com os nossos leucócitos? Eles vão diminuir ou eles vão aumentar? Aumentar. Vão aumentar, não é isso? Então, ocorre uma elevação no número de leucócitos. Ok. Então, esses leucócitos vão combater essa proliferação infecciosa, vão combater a infecção, né? Uma vez que a infecção foi combatida, restaura-se todo o sistema imunológico do indivíduo. Aí eu pergunto para vocês, se não tem mais infecção, se essa infecção foi finalizada, o número de leucócito permanece elevado ou volta ao normal? Volta ao normal. Volta ao normal, né? Então, veja, o que eu quero dizer para vocês? Se tem estímulo antigênico, se tem um antígeno, o número de leucócitos expande, né? Quando não tem mais estímulo antigênico, o número de leucócitos contrai. Então, o nome dessa característica é contração. Então, podem colocar aí, contração. É isso que ele está falando aqui, ó, quando ele diz restaurando o seu estado basal. Quando ele fala restaurando o seu estado basal, está dizendo o que aqui? Que o número de leucócitos volta ao seu estado normal. Por quê? Porque não tem mais estímulo antigênico. Não tem mais estímulo do antígeno. Tá? Novamente, a característica é contração. Tá? Aonde está isso, professor? Desculpa, porque o meu telefone estava horrível aqui. É a letra E. Tá? É a letra E da primeira questão. Tá, ok. Tá? Contração, é? É, contração. Então, lembra, essa primeira questão ele quer saber sobre memória imunológica, né? Então, a alternativa correta aí é a letra B. O que diz a letra B? A exposição do sistema imunológico a um antígeno estranho aumenta a sua capacidade de responder novamente àquele antígeno específico. Então, é a seguinte situação. Se eu me exponho a um antígeno hoje,
eu vou ativar a minha imunidade adaptativa, tá? Eu vou ativar através dos linfócitos T, através dos linfócitos B, tá? Então, vai acontecer esse processo que eu falei ainda há pouco. Reconhecimento do antígeno, seleção de um clone, esse clone vai expandir, que é a proliferação, e vai montar a resposta. Beleza. Só que nesse mesmo contexto aí, ocorre a produção do que a gente chama de células de memória, ou linfócitos de memória. Então, esses linfócitos de memória, eles ficam estocados em alguma região do nosso corpo, onde? Medula óssea, por exemplo. Tá? Então, esses linfócitos de memória, eles migram para a medula óssea. Então, por exemplo, o linfócito B. O linfócito B, ele migra para a medula óssea e fica produzindo anticorpos durante vários anos na nossa vida. Se a gente entrar em contato com o antígeno novamente, a resposta vai ser mais rápida e ela vai ser mais potente. Por que ela vai ser mais rápida e por que ela vai ser mais potente? Porque nós já temos células de memória, tá? Células com memória imunológica. Tá? Ok, pessoal? Ok, então a resposta correta é a B, né? É a letra B. O conceito de memória imunológica está na letra B. Tá? Então, essa que é a alternativa correta. Ok. Vamos para a segunda questão. Se tiverem dúvidas, perguntem, viu? A segunda questão, ela diz respeito à nossa segunda aula, tá? Foi a nossa segunda aula, quando eu falei para vocês de células e tecidos do nosso sistema imunológico, tá? Células, vamos lembrar das células. Macrófagos, neutrófilos, natural killers, que são as NKs, células dendríticas, basófilos, eosinófilos, linfócitos. Todas essas células, todo esse arsenal celular são células do nosso sistema imunológico, tá? Aí sempre ressaltando, linfócito é somente da imunidade adaptativa, tá? Linfócito, imunidade adaptativa. Tá? E nesse contexto também dessa aula, eu falei para vocês sobre os órgãos linfóides. Lembra? Lembra que eu disse para vocês que nós temos os órgãos linfóides primários e os órgãos linfóides secundários? Quais são os órgãos linfóides primários? São dois. Quais são? Medula óssea e timo. Exatamente. Medula óssea e timo. E quais são os órgãos linfóides secundários? Linfonodos e baço. Exatamente. Linfonodos e baço. Tá? Agora, vamos imaginar uma seguinte situação. Se a gente pegar, por exemplo, um hemograma e verificar o valor de referência, a gente vai ver que o número de linfócitos no nosso corpo é um número muito baixo. Imaginem se o reconhecimento de um antígeno por um linfócito fosse ao acaso. Tá? Fosse ao acaso. Então, o linfócito teria que encontrar esse antígeno. Esse encontro seria muito difícil, tá? Seria bem mais difícil. O que a natureza fez? Ela desloca esses linfócitos para um determinado órgão do nosso corpo. Desloca os linfócitos e desloca os antígenos. E nesses órgãos que o linfócito reconhece o antígeno. Tá? Nesses órgãos que ocorre o que a gente chama de apresentação de antígenos. Escutaram? Escutaram? Beleza. O que está falando na segunda questão?
Como citado, o sistema imunológico é composto por células, tecidos, órgãos. O processo de apresentação de antígenos, o que é a apresentação de antígenos? É o processamento e apresentação de antígenos proteicos ou lipídicos, tá? Fundamental para a ativação de linfócitos T naive. Ocorre em qual órgão linfóide? Marca a alternativa correta. Lembra o que é linfócito T naive? O que é o linfócito T naive? Os virgens. São aqueles linfócitos virgens, né? O que eu quero dizer com um linfócito virgem? É que nunca entrou em contato com o antígeno. Nunca houve reconhecimento de antígeno por esse linfócito. Onde esse linfócito T naive vai reconhecer esse antígeno? Em órgãos linfóides secundários. Qual é a alternativa que vocês marcariam aí? Secundário só tem o linfonodo e o baço, né? Então, como Mas não tem... Bom, na questão aí. na questão aqui Letra seria C. o Não, letra D. linfonodos. Letra D, linfonodos. Linfonodo. Exatamente, ó. Por que não seria medula óssea? Por que não seria timo? Medula óssea é produção e maturação de linfócitos B, B de bola, tá? Então, medula óssea é produção e maturação de linfócitos B, ok? O timo, o que é o timo? O timo ocorre maturação de linfócitos T, T, ó, linfócitos T, tá? Fígado e rim não tem nada a ver. Eu coloquei na questão, mas não tem nada a ver. Então, só poderia ser os linfonodos, tá? Então, escutem que eu vou falar. Se o antígeno entrar no nosso corpo pela via sanguínea, circulação sanguínea, onde ele vai parar? Essa eu não sei. Se o antígeno entrar pela circulação sanguínea, pessoal, ele vai parar lá no nosso baço, tá? Então, lá no baço que vai ocorrer a apresentação do antígeno aos linfócitos. Se o antígeno entrar pela via sanguínea. Agora, se o antígeno entrar pela circulação linfática, ele vai para onde? Nos linfonodos. Linfonodos. Tá? Então, circulação sanguínea, baço. Circulação linfática, linfonodos. Então, tanto no baço quanto nos linfonodos, vai ocorrer a apresentação de antígeno aos linfócitos T naive, tá? Lá no linfonodo ou no baço. Então, a alternativa correta aí seria a letra D. D. Né? Letra D, tá? Esse D aí tá feio. Letra D, tá? Então, a alternativa correta é a letra D. E professor, circulação qual no baço? Sanguínea. Tá? E Se o nos antígeno linfonodos? entrar pela circulação sanguínea, vasos sanguíneos. Linfática. Pela linfática, linfonodo. Sanguínea, baço. Tá, obrigada. Tá? Deu para entender aí? Ok. Então, na prova de vocês vai ter uma questão semelhante à primeira e vai ter também uma questão semelhante a essa segunda aí. Tá? Terceira questão, ela diz respeito à imunidade protetora. Tá? Então, o que ele diz aí? A imunidade protetora contra micro-organismos geralmente é induzida pela resposta do hospedeiro ao micro-organismo. É o que acontece com a gente. Se a gente entra em contato com um vírus, com uma bactéria, com um fungo, a gente vai montar uma resposta protetora contra esses micro-organismos. Tá?
A forma de imunidade que é induzida pela exposição ao antígeno é denominada imunidade ativa, visto que o indivíduo imunizado desempenha um papel ativo na resposta ao antígeno. Deu para entender o conceito de imunidade ativa? Então, eu me exponho ao antígeno e o meu sistema imunológico, de forma ativa, vai produzir, por exemplo, anticorpos específicos contra esse antígeno. Tá? Isso é imunidade o quê? Ativa. O sistema imunológico foi ativo na produção desses anticorpos. Tá? Marque a alternativa correspondente a um exemplo de imunidade ativa. Vai ter uma questão na prova de vocês também semelhante a essa. Tá? Letra A. Transferência de anticorpos maternos durante a amamentação. Isso é imunidade ativa ou passiva? Passiva. Eu acho que é ativa, porque ela está vindo da mãe, já tem anticorpos feitos, não é isso? Então, a imunidade foi ativa na mãe, tá? Porque ela que produziu os anticorpos. Ah, tá, produziu, tá ok, tá ok. Mas, para a criança, a imunidade é passiva, porque ela só está recebendo os anticorpos pelo leite, tá? Então, coloquem aí, do lado, passiva, imunidade passiva, tá? Deu para entender essa, pessoal? Sim. Letra B. Utilização de soro antiofídico contra a ação danosa de toxinas presentes no veneno de serpente. Nesse caso também seria passivo, então. Por quê? Porque já vem com a imunidade, né? Já vem com os anticorpos. Exatamente. Então, porque ativa, no caso, foi o cavalo, né? Isso. Enquanto é muito bom, exatamente. Lembra que eu falei na aula que esses anticorpos, como eles são produzidos? Eles injetam no cavalo uma dose não mortal do veneno da cobra, tá? Esse cavalo produz anticorpos, eles retiram o sangue desse cavalo e extraem do sangue somente o soro. No soro tem anticorpos específicos para o veneno da cobra. Deu para entender? Tá? Sim. Então, foi isso que você falou. No cavalo, o processo foi ativo, foi uma imunidade ativa. Mas quem recebe o soro antiofídico é imunidade passiva, porque ele recebeu o soro com anticorpos. Não foi ele que produziu esses anticorpos, ele só recebeu. Ele foi passivo no processo. Tá? Letra D. Administração de soro antitetânico para a neutralização das toxinas secretadas pelo bacilo tetânico, o Clostridium tetani. A mesma situação. A mesma situação, Passiva. não é isso? Se eu me furo com um prego enferrujado, por exemplo, eu vou tomar o quê? Soro antitetânico, né? Isso aí. Nesse soro já tem o quê? Anticorpos específicos para a toxina que vai causar o tétano. Tá? Então, isso novamente é um exemplo de imunidade passiva. Tá? Então, a alternativa que vocês teriam que marcar aí é a letra C. C. Letra C. O que diz a letra C?
vacinação contra doenças infecciosas como sarampo, poliomielite e febre amarela. Então, quando a gente se vacina, o que é que vai na vacina? Por exemplo, só um exemplo, temos vários tipos de vacina. Temos vacinas em que a composição da vacina, temos partículas do vírus, por exemplo. Então, a vacina ela é composta por partículas do próprio vírus. Só que essas partículas estão atenuadas. O que eu quero dizer com atenuada? Ela não é capaz de causar infecção. Ela não é capaz de causar doença, tá? Mas ela estimula uma resposta imunológica, tá? Então, quando eu me vacino... Vai Desculpa. Então, quando eu me vacino, quando a gente se vacina, a gente produz anticorpos específicos para esse micro-organismo. Por isso que a gente fica protegido durante boa parte da vida. Tá? Aí vocês vão se perguntar, mas e o vírus da gripe? Por que todo ano eu tenho que me vacinar para o vírus da gripe? Porque o vírus da gripe sofre muita... Mutação. Exatamente. Tá? Então, ele muda muito. Então, todo ano tem que reformular a composição da vacina, tá? Para viabilizar uma maior proteção. Mesmo assim, a gente ainda adoece algumas vezes. Dá gripe algumas vezes. Tá certo? Então, falou em soro, é imunidade passiva. Falou em vacina, é imunidade ativa. Então, vai ter uma questão dessa também semelhante. Glória a Deus. Ativa, passiva. Quarta. As drogas com ação antihistamínica estão entre as medicações mais comumente prescritas. Vamos voltar rapidinho, pessoal. Fazer o quê? Batucar? Não, vamos voltar rapidinho para a terceira. Só um questionamento. Beleza, quanto à vacina. Pergunta. A vacina, ela vai montar uma resposta, melhor dizendo, vai estimular uma resposta específica ou não específica? Específica, para aquele antígeno. Exatamente. Primeira resposta, ok. Isso aí. Segunda pergunta. A vacina vai gerar memória imunológica ou não? Gera memória imunológica. Exatamente. Tá? Então, a vacina, ela é específica e ela gera memória imunológica. Então, por isso, por exemplo, a vacina da febre amarela, de 10 em 10 anos, não é isso? Se eu não estou enganado, que é preconizado a gente se vacinar. Por quê? Durante esse período, as células de memória, elas continuam a produzir anticorpos que nos protegem do vírus. Tá safo? Aí eu pergunto para vocês, e o soro? Ele é específico? O soro ele é específico. Ele estimula uma resposta específica? Ele estimula uma resposta específica porque ele é para vamos dizer, o soro antiofídico é para veneno de cobra. Ele estimula a resposta naquela hora ali. Né? Mas ele não gera... né? Isso. Porque já tem anticorpo específico. Isso. Beleza. É ok, né? Agora, um soro, ele gera memória imunológica como a vacina? Não. Né? Então, o soro, ele não gera memória imunológica. Por que não gera memória imunológica? Porque o indivíduo, ele não entrou em contato com o antígeno. Ele somente recebeu os anticorpos. Deu para entender essa diferença? Deu. Ok. Professor, repita aí, por favor. Só essa última parte, fazendo favor. O soro, ele é específico, tá? Por quê? Porque no soro,
nós temos anticorpos específicos para aquele antígeno, tá? Só que o soro ele não gera memória imunológica como a vacina. Por que que o soro não gera memória imunológica? Porque o soro, ou melhor dizendo, o indivíduo que recebe o soro, ele não entrou em contato com o antígeno. Então, se ele não entrou em contato com o antígeno, não tem como ele produzir anticorpos. Ele somente já recebeu esses anticorpos no soro. Deu para entender? Professor, vai cair o seu link daqui a 1 minuto e alguma coisa aí. Se cair, eu mando de novo. Tá ok. Tá? O Kid entendeu? O Benga tá animado, entendeu? Ai, cara. Beleza. Isso é foda. Vamos para a quarta questão.